Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui em mais um Encontro de Milhões. Vocês viram que essa semana a gente ficou sem nosso encontro de terça-feira, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas já foram resolvidos. Então, nós voltamos aqui nesse Encontro de Milhões que não poderia faltar nesse mês das mães. E não se preocupe que na semana que vem, nossa convidada de terça vai estar aqui novamente para poder mostrar tudo sobre a maternidade para vocês. E hoje, nosso encontro está um pouquinho diferente, gente. Ele está mais que especial. É muito fácil falar da maternidade, ou muito difícil, talvez, né? Mas eu acredito que falar sobre maternidade junto com o filho é difícil. Hoje eu estava falando para minha mãe que é engraçado, que a gente fala para todo mundo, nosso filho é o melhor do mundo. Mas para o nosso filho, a gente não fala que ele é o melhor do mundo, não. Tá escutando, né, dona Cristina? Tem que falar para o filho que ele é o melhor do mundo. E hoje eu tô com uma mãe que eu vou contar pra vocês, gente. Eu chamei a mãe pra vir no podcast e a mãe trouxe o filho. Aí chegou aqui, eu falei pro filho assim, não, você também tem que participar do nosso encontro. Pra vocês verem que tanto que o negócio aqui, ele acontece de uma forma natural. Então, Maísa... É Noeli, o nome da mãe da Maísa. Gente, sejam muito bem-vindas. Obrigada por vocês terem aceitado o meu convite. A Maísa foi pega de surpresa, assim, né? Obrigada pelo sim de vocês, pela disponibilidade de estar aqui nesse encontro comigo, partilhando um pouquinho sobre a maternidade, sobre como é ser filha da dona Noeli. Muito, muito, muito obrigada. Gente, essas são as nossas convidadas de milhões. E eu queria que vocês se apresentassem. Dissesse quem é a dona Noeli primeiro. Vamos começar pela mãe. Então, sou a Noeli, né? A Noeli que foi mãe muito jovem, né? Você tem quantos filhos? Tenho 4. 4 filhos. 4 filhos. E quais são a idade deles? A Maísa tá com 28, é a primogênita, né? Aí tem a Isabela, de 26 anos. E eu tenho um gêmeozinho de 6 aninhos, que é o Miguel e a Gabi, né? Nossa, uma diferença de 20 anos. De 20 anos. Nossa. E você, Maísa, como é ser filha Se apresente primeiro, né? Quem é a Maísa? Isso, eu me chamo Maísa, né? Sou filha da dona Noeli / dona Hermínia, que é igualzinho. Então, tenho 28 anos, sou a mais velha, né? Dos 4. Vixe, ela é a chefe. Sou a mais velha. Tudo é culpa do mais velho, né, Maísa? Exatamente. Eu super te entendo, tá vendo, né, gente? Tudo é culpa do irmão mais velho, mas está aqui para não deixar mentir. Dona Noeli, conta pra nós, como que foi pra senhora, assim, começar essa maternidade tão cedo? Como foi ser mãe da Maísa, assim, tão cedo, né? Não. Vamos começar por aí. Ai, cadê o guardanapozinho, né? Que eu pedi. Por favor, produção, nosso guardanapo, porque ela já vai se emocionar, porque o nosso encontro é de milhões mesmo, com muitas emoções. Sim, né? Como que foi, né? Algo muito, muito desafiador, né? Eu fui mãe dela, eu tinha praticamente completado 18 anos, né? Então, foi algo que eu olhava aquele bebê ali na minha frente, eu falava, meu Deus, e agora, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu olho lá atrás e vejo que foi 2 crianças crescendo junto. Então, assim, a gente tem uma relação de muito vínculo, de muito afeto. Eu acho que eu falo para ela que as outras mães podem até amar, mas parece que eu amo mais, né? Eu acho que por causa desse vínculo, dessa amizade, porque eu olhei para ela e ali eu me apeguei, né? Me apeguei, assim, com todas as minhas forças para tentar fazer aquilo que era de melhor, algo que às vezes eu pensava que eu não tinha tido, eu fazer por ela. Então, assim, foi punk. Foi fácil, não? Não foi fácil. E você foi mãe solo? Você foi mãe com seu esposo? Na época, eu era casada com o pai dela, que é o pai dela e pai da Isabela, né? Sim. De 26 anos. Foi um relacionamento de casamento de 7 anos, que teve o divórcio. Sim. Então, ela ainda era muito bebê. Quando eu divorciei, a Isabela tinha 4, ela tinha menos de 6. Então, aí que a gente... Ficou mais próximo. Mais próximo, né? Sim. Porque aí foi só a gente durante muito tempo. Eu, ela e a Isabela. E você ainda trabalhava? Trabalhava. E na época desse divórcio, eu não tinha estudo, né? Fui correr atrás para estudar, para ter uma profissão. E
e ter ela junto comigo ao mesmo tempo, porque eu acho que o mais difícil é você encarar, porque hoje eu falo, né, que a mulher ela tem que primeiro buscar autonomia financeira, estudo, autonomia, para depois encarar a maternidade, porque a maternidade é sim um desafio muito grande. Ser mulher, para mim, já é algo muito, muito desafiador. E ser mãe é mais ainda. E ser mãe sozinha, aí é... Aí você coloca desafio você nisso, coloca né? desafio nisso. Sim. E Maísa, você foi crescendo ali, vendo sua mãe nessa correria. Como que foi isso pra você, enquanto Maísa? Foi assim... A minha mãe sempre foi a minha inspiração, sabe? É até clichê falar isso, né? Falar que hoje eu sou quem sou, devo a ela, porque é 100%, né? Sempre foi inspiração para tudo, né? A minha mãe nunca me deixou errar, entendeu? A minha vida sempre foi muito planejadinha e, graças a Deus, correu tudo conforme planejado, mas isso é por conta dela. Porque se dependesse da gente... Se dependesse da gente, o negócio ia sair, assim, muita coisa pela culatra ali. Com certeza. A dona Cristina tá assistindo esse podcast e é engraçado. Cristina é minha mãe. E ouvi a história da senhora, assim, porque a história da minha mãe é bem parecida. Só que a minha mãe tinha 13 anos. Nossa. E aí ela era bem jovem e ela teve exatamente de estar sozinha depois que ela se casou e enfim. E aí nessa trajetória toda ela teve todo esse cuidado de planejar, de preocupar. Então quando eu encontro uma mãe assim e a senhora fala desse laço que a senhora tem criado, que assim, eu amo todos os meus filhos, mas isso aqui parece que o amor, ele vai numa conexão que vai além do mãe e filha. Vocês se tornam melhores amigas. Porque, na minha casa, por exemplo, eu não tenho uma melhor amiga para eu ligar e contar assim, mãe, eu fiz isso. Eu ligar para minha amiga e falar, amiga, eu fiz isso. Não, eu conto para minha mãe. Por mais grave que seja, hoje eu tenho essa liberdade, esse vínculo de amizade justamente por isso. Por ela ter sido muito jovem, por ela ter criado esse vínculo. E a gente toma como inspiração mesmo. De olhar para elas e falar assim, se eu tiver 10% da força que a minha mãe teve, eu tô bem. Porque hoje eu falo que eu não tenho nem 1%. Tô longe de chegar nos 10% da força e da coragem. Porque eu acho que uma mãe, para ela poder assumir uma maternidade tão jovem, ela precisa de coragem. Igual a senhora falou, é um desafio já ser mulher. Ser mãe. E ainda ser mãe solo, você olha assim e fala assim... E uma época totalmente diferente da nossa, né? Sem tecnologia. É onde... Acho que o machismo, ele era muito mais incrustado ali, né? Sim. Uma mulher, ela, para tá ali sozinha, tá cuidando dos filhos ainda, tá estudando, tá trabalhando e fazendo ali o corre todo, né? Sim, colocando dinheiro dentro de casa. E conseguir, assim, fazer com que os filhos fossem bem-sucedidos, porque hoje eu considero que eu sou bem-sucedida, a Isabela também. Os gêmeos ainda são pequenininhos, ainda estão em construção. Mas estão sendo bem construídos. Gente, os gêmeos estão aqui, ó, eles estão assistindo a gente plenos. Vocês não estão entendendo. Nem parece que tem criança aqui. Tem 2 crianças de 6 anos nessa sala. Não parece, mas tem. Concentrados ali. Então, gente, realmente é desafiador. E, assim, igual você disse, mas o tempo é outro. E, assim, essa questão do preconceito mesmo. A senhora enfrentou muito esse preconceito, né? Muito, né? De todos os lados. A Maísa, assim, por mais que eu fui mãe dela muito jovem, ela foi planejada. Porque eu entrei em um casamento na época que... Muito criança, sem saber nem o que eu estava fazendo. Quando eu entrei, imediatamente eu via o buraco que eu tinha me afundado. Então, eu me senti muito sozinha. Aí, diante daquilo, eu não poderia retroceder para trás, porque eu tenho... O meu pai hoje é uma pessoa mais tranquila, mas no passado meu pai não tinha como eu retroceder. Falar assim, olha, eu preciso voltar para casa, algo do tipo. Então, era dali para frente. Então, no momento que eu vi aquela situação, eu falei, gente, esse casamento não vai para frente. E eu me senti sozinha. Então, eu planejei ela, eu quis ela, sabe? Então, para mim, o maior desafio, para mim, como mulher... Foi a minha maternidade, dos 4. Todos eles foram planejados, com muita dificuldade, porém eu planejei, eu quis ser mãe.
Tanto é que Até agora, dos gêmeos eu quis, eles foram muito, muito bem planejados. Que gracinha. Eles são, assim, às vezes, as pessoas que passam pelo trajeto que eu passei, às vezes esconde. Eu conto a minha história justamente porque várias pessoas que podem estar escutando a minha história podem se identificar comigo. Sim. Então, eu fui mãe muito jovem, um casamento que não deu certo. Eu parei um tempo da minha vida para cuidar delas, assim, parei que eu falo sem relacionamento. Eu fui ser mãe delas e correr atrás de me qualificar. Fiz, na época, um curso técnico de enfermagem, onde eu tirei o sustento, a vida toda foi como técnica de enfermagem. E sou muito orgulhosa de ter sido técnica de enfermagem. Fui socorrista do SAMU entre idas e vindas há mais de 10 anos. Cuidando de pessoas, salvando pessoas, sabe? E dentro dessa minha profissão linda, eu consegui me graduar em educação física, sou super bem sucedida na minha área de educação física. Então, eu fiz uma faculdade, eu sou licenciada e bacharelada em educação física. E você fez uma faculdade com quantos anos? Eu acho que com 30. Tá vendo, gente? Eu ainda posso ir pra faculdade. Quando eu entrei, só que eu demorei muito tempo a terminar. Sim. Porque como eu tinha elas, eu estudava, 6 meses, eu trancava 6 meses para trabalhar 6 meses e voltar lá e negociar. Os 6 meses que eu tinha estudado. Fazia prova com elas dentro de sala de aula. Eu levava todos os dias para a faculdade. E nisso eu consegui vencer. Então, eu olho a minha trajetória hoje e falo, gente... sou bem-sucedida como profissional, mas o meu maior desafio, meu maior orgulho da vida foi a maternidade. É a maternidade. Então, assim, eu me orgulho de contar a minha história e de saber que os gêmeos foram planejados. Meus gêmeos, eles são bebê de proveta. Então, com 20 anos lá atrás, nesse casamento, o pai delas, conversou com o médico lá do interior e me operaram. Eu era operada, me tiraram o direito de ser mãe. Nossa. E hoje eu consigo falar nisso, sabe, de uma forma que não dói, mas me doeu isso a vida toda, porque não me perguntaram lá atrás se eu queria. Me tiraram esse direito. Então, o meu maior orgulho na época era elas. E eu sempre planejei em ser mãe novamente. Sempre planejei isso. E na época não existia, fertilização in vitro, essas coisas. E desde a época eu sempre sonhei em ser mãe de novo. Então, tinha momentos que eu ia orar, Deus me dava tanta certeza que eu ia ser mãe novamente, eu sempre planejei. Eu nunca planejei em casar novamente. Mas eu sempre planejei em ser mãe novamente. Como que seria esse trajeto? Eu não sabia como que seria. Eu só tinha certeza que com 40 anos eu ia ser mãe. Ela sempre falou, eu lembro há muito tempo atrás, ela falava assim, até quando eu estava na época de vestibular, ela falava, quando você e sua irmã estiver fora de casa já encaminhada, eu vou ser mãe de novo. Aí ninguém nem dava muita atenção, né? Eu era operada, como que é isso? Aí ela sempre falou. Todo mundo duvidava. Eu sempre falava, gente, lá com 20 anos eu falava, com 25 anos, 30 anos, 35, eu falava, gente, eu vou ser mãe aos 40. Ela falava uma frase assim, eu nunca fui feita para ter ninho vazio. Então, não fui feita para ter ninho vazio. Então, olha, quando eles estiverem grandes, vocês já precisam levar os netos para ela, que ela já tá esperando. Você acha que ela não me cobra já? Eu imagino, você tá com 28. Tô com 28. Gente, eu entendo o que você passa, porque todos os dias a minha mãe me pede pede pro meu irmão já é casado, fala pro meu irmão o tempo inteiro que ele tem que dar um neto para ela. Então, você não queria ver seu ninho vazio? De jeito nenhum, e assim, foi algo muito, muito bem planejado. Todos eles. Então, assim, para mim, o maior desafio é a maternidade, porque você ter um filho para você gostar é muito fácil. Porque a mãe, ela gosta de um filho do jeito que ele é. Se ele, na adolescência, ele se envolve com droga, se ele... Qualquer coisa a mãe aceita. Pai, não. Você já viu, assim, às vezes na rua, quando a criança que se torna um adolescente ou um adulto, que ele é cadeirante, que ele tem algum tipo de restrição, de deficiência física, geralmente você vê o pai empurrando essa cadeira? Ou você vê a mãe? A mãe. A mãe é algo iluminado por Deus. É algo, sabe? É algo divino, é algo de Deus demais. Porque a mãe, ela aceita o filho da forma que ele é.
Seja com qualquer tipo de defeito, ela vai amar, ela vai aceitar. Então, o que acontece? O maior desafio para mim era olhar para elas pequenas e falar, gente, eu tenho que educar 2 meninas. E é menina, né? Porque, as duas. querendo ou não, você, assim, só interrompendo a senhora, porque a mulher, eu falo porque eu sou a única menina. E o restante dos meus irmãos são homens. E a responsabilidade que a mãe tem solo sobre a filha mulher... É muita. É 10 vezes maior. É muita. Se a filha, por exemplo, hoje, são 2 mulheres muito bem-sucedidas. Pergunta-se lá atrás as pedradas que eu ganhei de família, de amigos, de preconceito. Ai, você tá divorciando? Porque lá atrás, lá onde eu deixei minha cidadezinha, era assim, mulher divorciada não vale nada, não presta. Então, olha lá atrás agora e pergunta a essas pessoas que jogaram pedra em mim, que vê 2 seres humanos de caráter, que as minhas 2 filhas mais velhas, se dão crédito para a mãe. Não dá, se não tivesse valendo nada, se não fosse, sabe? A culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Mas se deu certo, o crédito não vem para a mãe, vem de outras situações menos para a mãe. Então, o meu desafio ali, olhando para essas meninas em educar elas sozinha, sabe, em dar todo o respaldo financeiro, respaldo emocional, tudo, era fazer delas seres humanos respeitados pela sociedade, que respeita as pessoas que estão em volta, ser pessoas de caráter. Porque a mãe, eu vou amar elas. A mesmo qualquer preço. Sem caráter. Sem caráter de qualquer jeito. Não, gente, mas ela tem caráter. Pode ser o que for, pode ser o que for, pode ser um drogado, pode ser um alcoólatra. A mãe vai amar até o último segundo. Sim. Agora, a sociedade não aceita, a sociedade judia, a sociedade bate forte. Então, para mim, meu maior desafio foi conseguir fazer ela chegar onde ela chegou. E hoje eu posso falar, eu sou uma mulher muito bem determinada, muito bem decidida profissionalmente, espiritualmente, com tudo. Mas o meu maior orgulho é minhas filhas, é os meus filhos, os 4. Principalmente elas, porque assim, Anápolis inteiro conhece minhas filhas. Sim. Anápolis inteiro sabe a história delas. Anápolis inteiro me viu na dificuldade. Eu criei elas praticamente dentro de uma ambulância do SAMU, sim, sabe? Dando plantão aqui, dando plantão em hospital, correndo lá, um ajuda aqui, outro ajuda ali. Então, hoje, todo mundo sabe, olha e fala assim, puta merda, são seres humanos que ajudam outros seres humanos. Sim. Porque, assim, eu consegui implantar isso nelas. Eu tenho 2 profissões, né? Sempre tive. Eu sou educadora física, trabalhei na área da saúde com a doença. Hoje sou da área da saúde, porém, com prevenção de doença. Como coach em CrossFit, como personal trainer. Então, hoje, antes eu tratava a doença como na parte da enfermagem. Hoje eu previno a doença antes dela acontecer através da atividade física. Então, eu consegui hoje, eu tenho 2 unidades de academia. A Isabela é personal trainer, é formada em educação física. Ela teve em mim, eu posso ver nela hoje, que eu fui o super-herói dela, porque ela escolheu a área. Então, eu sou da área da enfermagem, salvei vidas a vida toda. Ela foi para a área da saúde, é uma médica. A outra é personal. Então, eu consegui transmitir isso para elas, delas olhar para mim e falar, puta merda, eu quero ser igual a minha mãe. Sim. A Isabela hoje é personal, cuida de uma das nossas unidades, que é a França Fit. Ela é responsável total. Eu não tenho que preocupar. A gente tem 2 academias. Eu cuido de uma, a Isabela cuida da outra. E a Maísa, a doutora Maísa, né? Pensa numa menina sabe, não é porque é minha filha, mas é uma menina que terminou a faculdade, encarou essa pandemia aí, ó, com toda a coragem, com toda a hombridade, Você terminou bem no meio, né, do furacão. Ela entrou de frente, enquanto os médicos mais antigos tava com medo diante de uma doença que ninguém sabia o que era. Ela entrou de cara. Todo mundo em Anápolis sabe quem é a doutora Maísa. Sim. Hoje, porque trabalhou dentro do Hospital Norma, ela encarou a pandemia de frente, com coragem. Então, isso para mim, eu chegar hoje, onde eu estou, todas as áreas da minha vida muito bem resolvida, mas a área que mais me traz orgulho é de saber que eu tenho, que nasceu, gerou de mim, e eu pude cuidar delas, e hoje são 2 seres humanos que de alguma forma contribuem para as outras pessoas, o bem-estar das outras pessoas.
Entende? Isso para mim é muito orgulhoso, é muito gratificante. Ser mãe, gente, não entra nessa pensando que é um conto de fadas, não. Não é conto de fadas. Você vê os seus hormônios bagunçados na gravidez, aí enche de estria, o corpo muda, aí vem a amamentação, você tem que amamentar, você tem que acordar durante a noite. E na hora que eles crescem? Aí, eu não sei se é pior quando é pequeno ou quando é grande. Sabe qual que é o meu... A parte ruim é depois que cresce. É, porque eu acho que quando é pequeno, tá ali, ó. Você tá vendo, tá debaixo das suas asas. Porque quando a gente cresce, não, aí entra aquela fase que eu sou dono da minha vida, aí eu saio, aí eu É a que mais machuca. Que você não sabe cadê. Fere vocês, você tem a sua mãe, ela tá aqui do meu lado, vocês não sabem viver o outro lado da moeda. Porque, olha só... É difícil. Calma, Noemi, calma, não brinque comigo, porque minha mãe tá assistindo, depois ela vai ficar te dando razão. A sua mãe, ela te teve com 13 anos, ela não teve identidade. Sim. Eu fui com 18, não tive identidade. Hoje, qual que é o meu maior obstáculo comigo mesma? Porque eu tenho que descobrir que antes de eu ser a mãe dos 4, eu tenho uma identidade. E eu tenho que descobrir essa identidade que eu ainda estou à procura dela. Estou à procura da minha identidade. Por quê? Porque eu tenho que entender que elas cresceram. Foi isso que eu lutei. Eu lutei para elas ter as suas próprias decisões, serem bem-sucedidas. Hoje elas são bem-sucedidas, mas hoje elas têm a vida delas. E aí eu tenho que saber o quê? Entender que elas têm o direito de errar, que elas têm o direito de tomar as próprias decisões, elas têm o direito de quebrar a cara. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Porque a mãe da gente não quer deixar a gente quebrar a cara. Não quer, e são pessoas que assim, ela é minha filha, mas ela é a Maísa. Antes dela ser sua filha, ela é a Maísa. Ela criou a identidade dela. Isso, e aí eu estou à procura da minha, porque literalmente, eu cheguei a um ponto... porque eu pensava assim, em contos de fadas, né? Eu pensava assim, nossa, puta merda, 6 anos longe da mamãe, lá no Gama, estudando. Eu pensava na minha cabeça. Sim. Não era ela, era Sim. eu que criei expectativas. Quem foi errada no jogo foi eu. De pensar, nossa, o neném da mamãe vai formar e vai voltar pra dentro de casa e ficar pertinho da mamãe. Que contos de fada, né, velho? Tal de mãe é burra mesmo. Não, mãe é pamonha. E aí isso não aconteceu. E aí eu tenho que entender hoje que isso é bom. Sim. Não é ruim. Sim. Mas não, eu queria colocar debaixo da asinha. Se pudesse, eu engolia, punha dentro da barriga de novo e fica aqui perto da mamãe. Porque aqui nada vai te acontecer. Então, aí, o que acontece? Olha, quantas mães estão se identificando já? Sobe aqui o seu dedinho assim, ó, que vocês também são assim. Porque eu acho que esse sentimento seu, Noemi, é todo mundo. Calma, eu sou muito ruim de... É Noeli, eu tô chamando de Noemi. Noeli, tipo assim, eu acho que esse sentimento... Eu não sou mãe, mas eu acho que esse sentimento, eu acho que deve ser de toda mãe. Querer ficar, assim, o tempo inteiro assistindo, o tempo inteiro vendo. Eu falo isso porque eu não saí de casa ainda, mas tem 4 anos que eu preparo os meus pais pra isso. E eu falo assim, não, eu vou. Aí sempre, tipo assim, veio a pandemia, eu ia antes da pandemia, depois veio a pandemia, aí você vai sempre adiando. Mas aí, toda vez que você fala assim, não, eu vou. Aí meu pai fala assim, não, mas você não precisa ir, você tem seu quarto, você tem suas coisas, você tem sua vida. Então, você percebe que, na posição de pai, eu acho que é o sentimento de todos os pais, quererem estar ali, quererem proteger, quererem fazer com que a gente não sofra. Mas, infelizmente, se a gente não for embora, se a gente não viver, se a gente não machucar. Porque, infelizmente, nossos pais não são para sempre. E aí, quando a gente perde... Eu tenho pessoas que eu conheço que perderam os pais muito jovem. E aí, eu olho para um amigo meu, a mãe dele saiu para trabalhar e não voltou. E aí, você olha e fala assim... E se ela não tivesse tornado ele um ser independente? Como seria? Então, assim, ao mesmo tempo que nós somos egoístas de não olhar o lado materno, os pais também não olham pra gente, que vocês não vão durar pra sempre. A gente não tá preparado pra viver sem vocês. E aí, quando a gente olha, assim, e pensa... Eu tenho muito orgulho, por exemplo, minha mãe... Eu sei fazer tudo dentro de uma casa. Eu sei cuidar de um bebê. Se eu for mãe hoje, graças a Deus, eu acredito que ele vai sobreviver, gente.
Ele vai. Mas assim, porque minha mãe sempre me ensinou tudo, minha mãe sempre me fez muito independente. Hoje, às vezes, eu brigo, aí eu falo, mas você não faz isso. Aí ela fala assim pra mim, assim, Carmele, mas eu não me preocupo com você, porque eu sei que você vai resolver. Eu sei que você consegue sair. Por mais que você queira ali, que você quer abraçar, que você quer fazer igual na pandemia. Eu acho que você viveu, assim, não que as outras mães não tenham sofrido, igual as mães estão vivendo. A mãe dessa semana, que o vídeo dela não foi ao ar, a gente conversou do sofrimento que ela teve. A senhora também passou por esse sofrimento agora, nas últimas semanas, em relação às escolas. Nossa. Eu imagino o desespero que é enquanto vive esse período. A mesma coisa foi a pandemia, porque todas as mães estavam ali, tipo, minha mãe mesmo. Minha mãe recolheu os filhos, botou a gente dentro de casa e pronto. Você não. Você teve uma filha que falou assim, eu não posso ficar aqui. E eu falei, não, é pra ir. Faça a diferença. Faz Tava eu a e ela diferença. trabalhando junto dentro da pandemia. Eu coloquei o esposo, os meninos em casa e quando começou os primeiros casos de Covid em Goiás, eu trabalhava dentro do Hospital Hora em Goiânia, que hoje é o Albert Einstein. Então, foi os primeiros casos. Então, na época, eu falei para elas, olha, tá chegando uma doença aí assim, assim, assim. Enfim, trabalhamos juntas. Eu falei, a gente tem que fazer a diferença. E enquanto estava aquele momento assim, não encostar nas pessoas... Vocês precisavam pegar as pessoas. Eu abraçava, eu beijava, porque era muito idoso sozinho. Os idosos, a maioria dos idosos que eu tive contato, não morreu pela Covid, morreu de solidão, Sim. De ter se separado da família. Separava eles da família, de repente eles estavam no meio de pessoas que eles não conheciam e diante de uma mídia que colocou um negócio assim, um negócio muito gigante. Então, o que eu fazia? Eu abraçava, eu beijava, eu dava o meu último segundo ali. Se aquilo ali, eu tivesse que morrer daquilo, cara, eu morria feliz de estar fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, que foram várias pessoas que os últimos suspiros foi comigo, que estava ali, eu que estava do lado, entende? Então, isso aí. E ela teve essa mesma coragem. Ela, uma médica jovem, ela encarou de forma assim, onde a gente não sabia se na hora que o paciente parasse para entubar, como que entubaria, sem você ter contato. E ela não, ela foi ali e fez. Ela não queria saber. Não queria saber. E como foi isso, assim, né? Fugindo, assim, 10 minutinhos, assim, mais pra gente falar, porque nenhum dos médicos que nós vemos, a gente entrou nesse assunto mesmo. Como foi isso pra você? Mas tão jovem e ter acabado de se formar, entrar já nesse desafio, que foi a pandemia? Porque pra gente que foi em casa, e eu faço essa pergunta até mesmo porque eu tive Covid na fase onde a vida das pessoas era escolhida. Essa vai viver, essa não. Essa aqui vai na fila das pessoas que podem ser entubadas porque ela tem mais tempo de vida. Essa não. Como foi isso para você? Assim, primeiramente, né, assim que eu me formei, eu já entrei já no primeiro mês, já em plantões de UTI e tudo. A gente via os pacientes mais graves, né? E foi, assim, bem no auge da pandemia, no auge dos piores casos, né, que a gente teve. Chegou em momentos assim de superlotação dos hospitais que a gente trabalhava, de ter pacientes em corredor, de não ter onde colocar, de não ter leitos de UTI, paciente morrendo na enfermaria. Então, assim, foi um caos total. A gente tentava fazer de tudo, né, o melhor possível, só que chegava um momento que a gente não tinha nem estrutura, né? Estrutura, material, né, para fazer o que precisava ser feito. Então, muita gente faleceu, né, até em leito de enfermaria. E assim, né? O psicológico, porque assim, eu acho que não dá nem tempo de pensar. Não dá. Porque você chega, primeiro que eu tinha médico que nem ia para casa. Teve gente que falava assim, gente, tem semanas que eu tô aqui no hospital. Eu fazia 100 horas seguidas. Ficava só no hospital, praticamente. A semana toda, nem voltava para casa. Gente, olha só, nós vivemos um tempo e quando eu lembro que na pandemia a gente rezava muito. Eu sou católica e aí a gente juntava grupo de jovem, intercedia muito. E a gente intercedia muito para a força desses profissionais da saúde, porque
eles, de fato, abandonaram suas famílias. Você é casada? Não. Não. Então, aí, por exemplo, com uma família, um pai de família. O pai de família deixou a família. Deixou filhos, deixou tudo. A senhora. A senhora deixou seus filhos, a senhora deixou sua família, foi para dentro de um hospital. E, assim, você estava disposta a dar a vida por outras vidas. Mesmo sabendo que na sua casa, seus filhos estavam com 4 anos. Você deixava 2 vidas de 4 anos para tentar salvar inúmeras vidas. Que seja com um abraço, que seja com um sorriso. Porque foi a época que as pessoas mais ficaram distantes disso. E, assim, diferente de outros países, eu não conheço outros países, não conheço outras culturas, mas todas as pessoas que a gente conversa, as pessoas falam, né, do calor que o Brasil tem, desse aconchego, desse ser, da gente ser um país onde as pessoas são mais calorosas, de estar sempre junto, sempre estar em família, sempre estar em amigos. E você se deparar numa situação que você precisa estar sozinho, por mais que houve inúmeras festas clandestinas, trabalhos clandestinos, mesmo assim você se deparava numa situação só, porque às vezes estava com um grupo de amigos, mas a sua família inteira você não podia ver, você não podia ficar perto. Então foi assim, foi um momento de muita decisão. E para vocês mesmo que trabalham nessa área da saúde, para vocês que tinham crianças em casa, eu imagino que deve ter sido mais que desafiador. Mas a pergunta que eu faço é, o que vocês levaram para a vida dessa doença? Porque eu acho que assim, eu falo que toda família que passou por esse Covid, Deus recolheu aqueles que precisavam estar com ele. Precisava fazer a diferença na família. Eu falo que todas as famílias que as pessoas tiveram Covid, que passaram por um desafio, Deus entrou naquela família e ele fez uma nova família. Porque eu imagino, não sei, porque na minha família foi assim. O Covid entrou por uma porta e a minha família saiu outra família por outra. É um corredor do Covid. Tipo, entrou uma família e saiu outra. Porque minha família hoje é outra completamente diferente. E para vocês que, além de viver em família, aquilo que estava passando, vocês estavam ali salvando outras milhares de famílias. O que vocês levaram para a vida? Assim, eu vivenciei muito morte, né? Muitas famílias sendo assim destruídas, né? Então a questão de valorizar mais, né, o estar junto, valorizar mais momentos em família. Tanto é que de lá para cá eu mudei assim muita coisa na minha vida, né? De estar mais próximo, de passar mais tempo com a família, né? De priorizar, né, estar com as pessoas que realmente, né, fazem a diferença na nossa vida, que às vezes a gente... É coisa de jovem também, sim, né? A nossa liberdade. A liberdade ali, tá só querendo estar com os amigos, a família fica em segundo plano, sim, né? Então, eu vi muitas famílias mesmo morrer, assim, 4, 5 pessoas da mesma família. Num mesmo dia, esse dia para mim foi um pouco marcante. Eu tive que dar 3 notícias de óbito para a mesma família, né? Já tive pacientes na UTI que era, às vezes, esposo e a esposa, um do lado do outro, um leito do lado do outro. Aí, às vezes, a gente precisava reanimar um, tinha que colocar um pano ali para o outro não ver que estava reanimando o outro. Era pai e filho, né? Já passei por situação já também de ter que intubar e reanimar um pai de um amigo médico meu, né? E assim... Você conhecia pessoas? Chegou no momento que a gente não eram pessoas desconhecidas mais, eram pessoas conhecidas, eram pessoas do nosso meio, sim, né? Era pai de um amigo, era esposa de um colega, era primo, e já começou a tudo ficar muito junto, muito... Então, assim... Graças a Deus, né, a gente não teve uma perca próxima na nossa família, mesmo assim, pelo Covid, mas é essa questão mesmo de você valorizar mais, né, o estar junto, o presente, né? A presença da pessoa, né, o amor e momentos, né, valorizar momentos junto com a família. Sim. Né? Porque o que a gente aprendeu é que realmente a vida é um sopro e a gente não vale nada. Sim. Que, assim, muita gente que morreu. Muita gente. Não, e, assim, a gente que está de fora não tem noção. Eu falo isso todos os dias para quem conversa comigo, que a gente não tem noção.
da quantidade de pessoas que morreu. A gente pode falar assim, morreu muita gente. A estatística... Gente, não. A gente não tem noção de quantas pessoas morreram a nível de você falar assim, nossa, é muita morte. Que quem tá de fora viu os números. A gente que estava dentro via nome. Pessoas com histórias, com familiares, às vezes juntos ali na mesma internação. Isso aconteceu demais. Era frequente. Era todos os dias, tinha um pai e um filho dentro da mesma UTI, um esposo e a esposa, e muitos morriam, né? Não é fácil. E para a senhora, dona Eli? O que eu sempre valorizei muito, né? Pessoas, né? E o que eu levo disso aí é valorizar mais ainda as pessoas. Eu hoje sou dona de 2 academias em Anápolis. E eu falo, todos que convivem já comigo... convido o povo aí para ir na academia da senhora. Então, assim, o pessoal que convive comigo sabe muito bem disso, que as pessoas, para mim, nunca foi números. Sim. Nunca. As pessoas, para mim, sempre foram pessoas com sentimentos, com problemas. E, além da gente ter enfrentado isso, o que a gente enfrenta hoje por exemplo, eu tenho meus próprios fantasmas. Sim. Mas eu tenho que ser forte porque pós-pandemia as pessoas estão mortas em pé. Porque não vai ser muito tempo para se recuperar. Muita depressão. Chega para mim todos os dias. Pessoas com muita depressão, principalmente mulher. Depressão, desejo suicida, tudo por causa dessa pandemia. Então, assim, a minha profissão hoje, lá dentro, hoje eu não sou... Eu decidi, no meio da pandemia, não trabalhar mais na área da enfermagem, porque eu estava me envolvendo muito. O meu psicológico não estava aguentando mais ver aquele tanto de gente morrendo. Então, ali eu decidi assumir definitiva a minha área de educação física e foi bem pós-pandemia eu montei a minha primeira unidade, graças a Deus, em menos de 1 ano e meio. Eu tenho 2 unidades hoje dentro de Anápolis. E eu trabalho muito com isso aí, com depressão, com pessoas obesas, se tornaram obesas dentro da pandemia, obesas por causa de ansiedade, se tornaram diabéticas, pessoas que não eram diabéticas, hoje é diabético por causa da pandemia, por causa da obesidade. Então, eu abracei esse público, que é um público enorme, que precisa desse cuidado, desse carinho, dessa atenção de profissionais qualificados para ajudar eles. Sim. Então, hoje, assim, graças a Deus, dentro da minha academia, eu tenho vários relatos de pessoas que chegaram para mim, tipo, com 70 quilos a mais, e hoje perdeu 70 quilos. Chegaram para mim diabéticas, usando insulina, hoje não usa mais. Então, o que eu peguei disso aí, que se eu amava, eu tenho que amar mais. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que cuidar mais, eu tenho que zelar mais. O que eu tenho para mim? Cada um de nós somos, a Bíblia fala que somos templos do Espírito Santo de Deus. Sim. Então, somos pessoas que precisam, ajudar pessoas. E parece que antes dessa pandemia estava todo mundo muito distante. Eu acho que agora, é momento. A pandemia não acabou, as sequelas da pandemia não acabou. Da gente se juntar, ajudar pessoas a sair disso, porque, como a Maísa disse, a gente viu muito isso. Sim. De filhos hoje estar sem o pai, sem a mãe, de pais sem os filhos. Então, assim, eu acho que a gente que passou, mas não teve essa perca tão de perto, eu acho que a gente tem que amar essas pessoas, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Essas pessoas que vêm até a gente, igual no meu caso lá, todos os dias vêm pessoas para mim com muita obesidade ainda pelo quadro depressivo, pelo quadro de ansiedade da pandemia. Então é isso que a gente tem feito, tentado fazer um trabalho, sabe, acolhedor, de muito carinho, de muita atenção, usando aquilo que pode salvar, que é a atividade física. A atividade física salva. Sim. Ela salva pessoas, então... Até mesmo por controle emocional. É controle emocional. Eu me lembro que quando eu tive Covid, o meu quadro respiratório foi muito grave. E aí eu não conseguia. Eu fiquei 3 horas e 40 minutos tentando respirar e eu não conseguia. E aí junta medo, junta ansiedade, junta o estado do Covid mesmo. Até que o SAMU chegou e enfim... E quando eu voltei para casa, eu não conseguia
passar uma agulha, uma linha numa agulha ou num buraco qualquer, porque você tremia. E aí você se irrita com aquilo, porque você falava assim, ontem eu tinha uma vida normal. E hoje eu não consigo passar. E eu lembro que eu sentava e eu chorava e eu ficava assim, mas por quê? E depois, e a gente vai crescendo e vai amadurecendo, você fala assim, nossa, Deus, como eu fui injusta. Porque enquanto eu tive uma chance, porque 99% das pessoas não tiveram uma chance. Eu tive uma chance. E eu reclamo de estar tremendo para poder passar uma agulha. Deus, como eu sou ingrata. E uma coisa que a senhora falou também, essa questão, o que aconteceu? Como eu vejo, né? Eu também sou apaixonada por pessoas. E o maior desafio da pandemia, nos meus olhos, foi quando as pessoas tiveram que voltar para casa. Porque assim como a gente conversou, a gente é jovem. E aí a gente trabalha demais, e a gente estuda demais, e corre. E aí é 24 horas, e aí é faculdade, é estudo, é empresa, é trabalho. E aí você vai na igreja, você tá com seus amigos da igreja, você tá com seus amigos da rua. E assim, você passa em casa. A sua casa vira um lugar de passeio. Você vai na sua casa passear e vai embora. E é sempre assim. Isso foi se tornando um hábito. E da noite pro dia, o mundo precisou cada um voltar para sua casa. Eu nem me lembro a última vez que eu tinha tido uma briga com os meus irmãos. E aí nós voltamos para casa. E aí volta. É como se todo mundo tivesse voltado para a infância. No entanto, que os pais não sabiam como fazer com os filhos, porque o pai tinha esquecido como que educava seus próprios filhos, como que ficava na companhia de seus próprios filhos. Por quê? Porque o pai só passava em casa. Uma coisa é você ficar 4 horas com seus filhos, outra coisa é você ficar 24 horas. Você tem que trabalhar com seus filhos. E aí as pessoas precisaram ir tendo que aprender o que faz. Igual, a gente queria fazer coisas como se a gente fosse adulto. Só que lá na minha casa, por exemplo, nós éramos todos adultos agora. E aí a discussão que a gente achava que a gente nunca ia ter. Mas a gente começa a ter. Por quê? Porque a casa tá cheia, porque a toalha tá molhada, porque agora eu preciso arrumar a casa, porque eu tô dentro de casa, mas porque eu arrumo e você bagunça. E aí isso vai gerando ali um atrito que se torna quase que eterno. E para uns foi muito bom. Para mim, eu aproveitei muito, mas para outros foi algo muito ruim. Porque as pessoas brigaram mesmo, porque as pessoas viram seus monstros e elas não sabiam como lidar. E quando elas precisam. E o maior desafio nosso é ter que encontrar com a gente mesmo. Igual você falou, eu tenho os meus monstros. Você tem os seus, todo mundo tem os seus. E quando eu preciso voltar para casa, pegar os meus monstros e sentar com eles, e aí, será que eu tô pronta? Então, esse foi um pesar e é o que a gente tem enfrentado hoje, porque as pessoas agora se acostumaram a ficar com os seus monstros, descobriram que tem eles, só que agora elas precisam trabalhar. Elas precisam voltar para a rua. E quando eu saio com a rua, eu saio, só que agora eu saio sabendo quem são os meus monstros. E aí, na hora que eu vou distribuindo eles, na hora que eu vou fazendo, na hora que eu vou jogando ali, o que eu faço? Como que fica? Então, a gente vai vivendo esse desafio, e isso que a senhora falou é muito válido. E a profissão, o ato de ter academia, foi algo que eu tive profissionais que me estenderam a mão, que falaram, vamos praticar exercício físico para controlar a sua respiração, porque eu precisei aprender a respirar de novo. E quantas pessoas precisam aprender a respirar de novo hoje? Quantas pessoas precisam da ajuda de vocês, você na sua área, porque elas precisam aprender a respirar de novo. Um sopro da vida, literalmente. Elas precisam de um sopro da vida. E sopro da vida que vocês têm a oportunidade de dar. Porque o máximo que eu consigo falar é um oi no podcast para vocês. E trazer a história delas para vocês conhecerem. E deixar um pouquinho. O intuito do nosso podcast é geralmente contar para as pessoas que por trás da história da Maísa existe essa história, que eu nem sei se as pessoas sabiam. Existe por trás da história da Dona Noeli essa história da maternidade, do desafio da pandemia, das profissões. Porque quantas mães têm o sonho de estudar e tem uma série de filhos e se pergunta como? Eu tenho uma prima que ela tem 4 filhos. E ela foi ali em trancos e barrancos e conseguiu terminar o técnico de enfermagem dela. E hoje ela trabalha e eu fico muito orgulhosa por ela. E ela conseguiu o estudo depois que ela já havia perdido a mãe.
E hoje, por inúmeras situações, a gente não perdeu os meus avós. Por quê? Porque a gente tinha uma pessoa que era profissional, que estava ali, conseguia dar um suporte, conseguia estender a mão. Mas nesse intervalo, ela já tinha perdido a mãe dela. E aí ela olha, às vezes ela chora e fala assim, mas se eu tivesse me formado antes, eu conseguia salvar a minha mãe. Eu falava, não. Porque Deus traçou isso para você. Que esse é seu caminho. E eu fico muito orgulhosa dela em ver ela como mãe, com 4 filhos que são pequenos. Ainda ela conseguir terminar o seu técnico. Ela mora em outra cidade, ela vinha ainda de ônibus e volta e cuida do filho. Então, assim, ela conseguiu. E quantas mulheres estão em casa assistindo a gente, que tem vontade, e às vezes falta, assim, coragem, tem medo. É a única forma de você mudar. O que eu digo é, desde que eu escutava isso da minha mãe. Minha mãe falava que a única coisa que a gente não tira da outra pessoa é o conhecimento. A minha mãe é professora aposentada, então ela foi um exemplo para mim. Da época dela, com 17 anos, ela já dava aula. Então, assim, eu estudo até hoje. Eu acabei de passar numa prova do CrossFit, que era o meu sonho. Hoje eu sou nível 1 do CrossFit. Hoje a minha academia é a única que é realmente CrossFit em Anápolis, que é filiada no CrossFit, que é CrossFit de fato. Então, se eu fosse olhar as minhas condições hoje, com 2 crianças pequenas, a minha idade, algo do tipo, eu parava de estudar já. Não tem que parar. A gente não para, a gente só para a hora que a gente morre. Ninguém está autossuficiente demais, que já tem conhecimento demais, que possa falar, poxa, agora eu vou parar de estudar. Não. Eu continuo estudando e eu estou tentando hoje entender a mente humana, justamente por causa dos meus fantasmas, com essa questão das minhas filhas hoje ser mulheres e ter as suas próprias vidas, eu entender e agora eu não ter que cuidar delas. Eu tenho que olhar para mim. Cuidar de você. Não, cuidar dos outros pequenos. Cuidar de mim, sabe? Me encontrar, achar a minha identidade, porque muito jovem eu já cuidava de outra pessoa. Então, eu acostumei minha vida toda a cuidar. E eu nunca cuidei de mim. Então, hoje, o que eu tenho feito é tentado me encontrar, enfrentar os meus fantasmas e cuidar de mim. Sim. Uma coisa simples, comprar um perfume para mim. Sim. Esses dias, fui lá e comprei um perfume para mim, algo que eu nunca fiz. Porque eu sempre estive em segundo plano. Primeiro plano era quem? Os filhos. Eu sempre... sabe aquele... pai, né? Tem muita mãe que está me assistindo, vai rir. Mas quando você coloca um prato de comida para o seu filho e tem lá um pedaço de carne, o pai vai lá e come aquele pedaço de carne. A mãe não come. Ela fica sem comer, mas aquele pedaço de carne é do filho. Então, eu sempre tive isso para mim. Eu sempre fiquei em segundo plano. E hoje eu estou no centro da minha vida, no auge da minha vida, no centro da minha vida. Quantos anos você tem? 46. Então fala pra essa mulherada aí de 46 anos. 46 anos, eu estou no auge da minha vida, eu estou muito bem sucedida. Agora que eu estou plena para estudar mais e mais e para crescer mais e mais, não só para mim mesma, mas para ajudar as pessoas que estão à minha volta. Sim. Porque para mim continuar dando atendimento de qualidade dentro da minha academia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar o ser humano, eu tenho que estudar a cabeça da mulher. Eu trabalho com muitas mulheres acima de 40 anos, mulheres que a parte hormonal já começou a dar uma caída. Eu tenho que estudar, isso é difícil eu entender. Então, eu tenho que entender, para entender eu tenho que estudar. E aí, meus filhos têm 6 anos, eu ponho eles para dormir 11 horas, eu estudo até 4, 5 da manhã. Então, não existe uma desculpa para você não ser melhor. Você tem que acordar todos os dias e falar, poxa, hoje eu vou ser melhor 1%. Sim. Seja em qualquer área. E a mulher, gente, é a parte mais... Aquela história que mulher é a parte mais frágil. Puta que pariu, que trem mais errado isso pra mim. Mulher é a coisa mais forte que existe. A mulher, ela consegue cuidar dos filhos, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar e ela consegue ser melhor que o chefe dela lá fora. Sim. E ainda tá lutando ainda por um salário igual. Homem, nossa, eu tô com um ali em casa que tá com a virose, que tá me dando o maior trabalho. Ixi, ele vai ficar bravo. Todo dia eu tenho que ligar um soro nele, uma medicação pra dor nele. Tá lá morrendo. Rapaz, você fala sério, ó, tem um homem ali rindo. Aí fala que mulher é a parte frágil. Frágil de quê? A gente não tem o direito de ficar doente. Rapaz, eu nunca tive esse direito de ficar em casa curtindo uma gripe. Não dá tempo nem de ter Covid, né? Não dá tempo, não.
Isso aí é muito verdade mesmo. O homem sente uma dorzinha e pronto. Já tá morrendo. E me conta aqui uma coisa. Eu falei pra você, gente, nosso tempo passa assim, ó, tá acabando. Mas me conta aqui uma coisa. Você falou a vida inteira sobre a maternidade. E como que foi essa questão de você planejar os gêmeos? E como foi pra você receber esses gêmeos? Gente, e pra vocês, né? Nossa. Receber essa informação, assim, tipo assim, sua mãe tem 40 anos e vai ter filhos e vai ser gêmeos. Como é que foi isso? Eles viraram tudo de cabeça pra baixo e colocou tudo no mesmo lugar, no lugar certo. Eles é como se tivesse tudo bagunçado, eles vieram e consertaram tudo. Foi sabe? Tipo isso? Tipo isso. Eles viraram tudo de cabeça pra baixo, desde o primeiro momento. E colocou tudo no lugar certo. Eu brinco que é o meus amuletinhos da sorte. Gente, um casal de... Eu sou apaixonada, porque eu tenho 2 afilhadas gêmeas. E aí, ela tá aqui, toda linda. Agora eu vou mostrar eles pra vocês. Vocês veem que são lindos. E aí, elas são gêmeas. E eu sou muito apaixonada. Agora, pensa um casal de gêmeos. Não, e assim, foi algo que eu fiz a coleta dos óvulos, eu tinha 37 anos, e deixei lá. E foi muito difícil financeiramente. Então, sim, assim, eu fui fazendo consórcio, porque é muito caro, um tratamento caro. Sim. Mas é capaz, todo mundo é capaz de fazer esse tratamento. Então, tem ele hoje pelo SUS, tem ele particular. Então, assim, explica como que é, porque tem gente que não vai saber o que é e vai ficar meio assim. Olha, quem quiser saber mais a respeito e precisar da minha ajuda, pode me procurar lá na minha academia. Minha academia é NBK CrossFit Anápolis e Academia França Fit. Precisar de ajuda, porque para começar, para você fazer esse tratamento, você tem que perder gordura no corpo, porque se você fica grávida, se você está acima do peso, o seu corpo expulsa. Então, tudo isso, se vocês precisarem de ajuda, eu dou o caminho das pedras. Então, foi algo muito, muito mágico, porque eu tive que trabalhar, eu tive que ter o dinheiro, eu tive que passar por várias situações. E seus filhos já sabiam que ela estava fazendo isso? Vocês já sabiam? Sabia nada. Você fez tudo escondido? Ninguém levava a sério, não, moço. Mas não, e como que foi pra vocês receber assim? Porque quando a minha mãe... Eu acho que eu soube na segunda tentativa. Nossa, que já veio. Quando a minha mãe ficou grávida, porque eu tenho um irmão de 15 anos, e ela chegou e falou que tava... Eu não acreditei, assim, eu fiquei tipo, e aí? Por quê? Acho que era 11 anos que tinha diferença. Agora pensa 20 anos. 20 anos. 20 anos de Aqui era a caçula, de 20 anos, ela teve crise de ciúmes. Depois ela vai ver esse podcast. Ela vai falar, na vida. Ela não aceita, mas ela teve ciúmes na época. Porque ela era o dengo, ela era o xodó, ela era a rapinha do tacho da mamãe. De repente vem a gravidez de gêmeos, de um menino e uma menina. Então foi algo milagroso. E ainda tem um menino, né? 2 meninas, aí chega um menino. E aí ele chegou pra dominar tudo. Ele chegou pra mandar nessas meninas tudo, né? Ele manda nessas mulheres tudo, porque o homem da casa é ele. Gente, então, assim, foi tudo escondido. Tudo, praticamente, porque ninguém levava a sério. E sonho, gente, é algo que eu tenho pra mim. Aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, não conta, não. Só conta depois que o negócio já tá de meio-dia pra tarde, igual meu pai falava, já encaminhado, com o negócio que Deus já veio, já selou e já realizou. Porque o que eu escutava, as poucas pessoas que eu abri, falou, você é louca. Você é louca. Isso é impossível. A dificuldade que é a sua vida para criar essas meninas, que é falar, é uma filho. Rapaz, eu sou a mais bem sucedida nisso aí. A hora que eu boto um trem na cabeça, acabou. Fui lá e fiz, e foi a melhor coisa da minha vida. Nossa, quando você deu positivo que você tava... Não, e era sonho meu. Era sonho meu, não era sonho do pai. O pai embarcou no meu sonho. Porque lá atrás, há 20 anos atrás, quando me tiraram o direito de ser mãe, eu já tinha na minha cabeça a certeza que com 40 anos eu ia ser mãe. Gente, como seria? Não sei. Sabia. E não era adotivo. Eu sabia que era gerado. E eu não planejava em casar. Eu planejava de ter eles. Mas casamento não, porque eu tinha tido um trauma muito forte lá atrás. Sim. E Deus veio e restaurou tudo. Colocou uma pessoa na minha vida que quis esse sonho. Ele quis trabalhar em cima desse sonho. E assim, hoje assim, a gente é muito... Os gêmeos eu tô dando aula, eles estão dentro da... lá de casa, né? Não, eu não tenho dúvida, gente. Pensa. Resumindo, para as mães que às vezes acham, deixa eles quebrar a cara, deixa eles ir lá, sair de casa, pagar aluguel, pagar a luz, ter obrigação, e depois volta. Tá tudo em volta de mim de novo lá, tudo morando comigo, tá tudo os 4. Tem hora que eu chego lá na minha cama. E é a melhor coisa do mundo pra tá você. Tá os 4 lá, e tá uma bagunça. Eu falo, gente, tá todo mundo em cima da minha cama?
Tá tudo E aí, reunido. daqui a pouco é genro e nora, e tá isso. todo mundo em cima de você e tá ótimo. E é isso. Então, assim, elas só voltaram a hora que eu entendi que elas tinham que ir, parei de segurar. Parei de reter pra mim. Falei, então quer ir? Dei-lhe um balão, falei, vai lá enfrentar o mundo pra vocês verem se é fácil. Vai lá. Mas aí, quando você fala A isso, despesa a gente financeira, volta. mas volta com o rabinho. E é assim, ó, rápido. rapidinho. É rápido, porque a gente sabe que... não. Olha, eu falo, se um dia eu for casar, eu vou casar. Em nome de Jesus, tenho fé. Mas no dia do meu casamento, eu falo pro meu pai, não pergunta se eu tenho certeza. Porque eu posso ir, mas se perguntar se eu tenho certeza, eu volto. E é a mesma coisa, mãe, quando ela tá enchendo o saco, tá certo. Mas quando ela fala, então vai. Aí você fala, não vou mais também. Só porque, deixar, a gente só tem que porque você deixar. falou que vai, agora também eu não vou. Tem que deixar eles... a gente que é mãe tem essa dificuldade. A gente tem que deixar eles tomar as próprias decisões. Sim. Cavar os buracos, minha filha, chegar lá no fundo e falar, opa... Aí você tá aqui olhando aqui, ó. Cruzou os braços. Nossa, E você deixa- joga corda pra gente. Eu não ando jogando corda, não. Eu ando deixando. Porque enquanto eu tô jogando corda, tô tomando pancada. Mas- Entende? Então a gente deixa. Agora, eu aprendi. Tem que deixar. Tem que deixar tomar as decisões. Bater com a cara na parede. Isso faz parte. Isso é a evolução do ser humano. Sim. E eu tava tão fora da casinha que eu criei na minha cabeça que ela ia lá e fazer faculdade, que ia voltar para debaixo da saia da mamãe. E não foi isso que eu criei ela para ser desse jeito. Eu não criei ela para ser desse jeito. Eu criei ela para tomar decisões, para ser uma pessoa séria, uma pessoa segura de si e saber o que quer. Sim. E eu fiz tão bem feito o meu trabalho que a bichinha é eu purinha. Ela não... ixi, Então, por isso que quando ela põe uma coisa na entendeu? cabeça... Entendeu? E eu tava... Ninguém tira. Eu tava sofrendo por isso. Sim. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito... No passado eu não fiz porque eu não tinha dinheiro. Sim. Mas hoje, graças a Deus, eu posso ter essa regalia. É terapia, é ter um psicólogo. Terapia é dica pra vida, mas é pra tudo. É pra tudo. Psicólogo, mas assim, a minha geração Não pode ter, pensa é que errado. psicólogo, psiquiatra é trem de louco. E não é bem assim. É mais ou menos, né? Não é nada. Gente, é porque assim, ó, eu não vou jogar os meus problemas em cima da minha mãe, do cachorro, do papai. Não, eu jogo os meus problemas em cima da pessoa que tá lá, que ela tá lá só pra isso, só pra me ouvir, pra poder escutar o que eu tenho pra falar. Porque aí você fica leve. Porque a gente sai contando os nossos problemas, os nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos pra qualquer pessoa. Sendo que existe um profissional que tá ali só pra escutar isso. Esse profissional, ele não tá com inveja da sua vida, ele não quer seu carro, sua casa, seu sonho. Não. Ele tá ali, recebe as suas informações. Ele fala pra você, tem uns memes muito engraçados, mas é verdade. O psicólogo fala pra você. E agora? O que você faz com isso, né? Você chega lá e você conta a vida, você tá esperando que ele vai falar assim, você vai lá e faz isso e isso, né? Não. Ele fala, e agora? O que você faz? Faz com isso o quê? Se eu soubesse o que fazer, eu não tinha vindo aqui te contar, mas você vai pra casa. Você pensa nisso. E isso faz com que você fique com você. Então, é muito importante, nesse pós-pandemia, principalmente. E que bom que a senhora está, assim, aprendendo a ficar com você, viver a sua companhia. Sobre os filhos voar, eles vão voar. Isso é um fato, não tem como. E o objetivo é esse, né? E a senhora às vezes criou gente não entende filhos pra isso. Eu não criei filho pra ficar aquele Sim. negócio sem decisão, sem identidade. Se elas fossem umas filhas, não sei, assim, não tem outra palavra, mas se fosse banana, se fosse aquela filha ali, que fica ali, que não faz nada. Você imagina o problema? Mãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí você ia olhar e ia falar, não foi pra isso que eu as criei. Justamente. Aí o meu trabalho todinho de uma vida toda abrindo mão de muita coisa pra mim, teria sido fracassado. Sim. Então, o seu trabalho foi executado com sucesso. Certeza, com certeza. Com sucesso. E agora, pra gente fechar, assim, esse Dia das Mães, como são duas, queria um momento, assim, mais romântico. Vocês estão muito afoitas, né? Vamos falar de um Posso momento... trazer meus gêmeos aqui? Pode, vem mãezinha. cá, vocês dois. Aqui, De ó, lá. aqui. Pode ir lá. Ah, minha rapinha do Tasha. Essa aqui, ela é 3 minutos mais nova que ele, Ixi, gente. então não tem... Como que é seu nome? Miguel. Miguel. E o seu? Gabi. Gabi. Então, o Miguel, gente, é o homem da casa. A Gabi é a moça que veio... O Miguel não vai deixar a Gabi fazer nada. Gabi, deixa eu te contar um segredo, Gabi. Ter um irmão mais velho ou mais novo é um problema. Porque ele não deixa você fazer nada, Gabi. Ele vai vigiar você todos os dias. O resto da sua vida. Ele não fica perto de mim, não?
Ele não fica perto de você, não? Não, jogando bola. Você fica jogando bola e não cuida da sua irmã? Você tem que cuidar de todas essas mulheres. Não, eu não deixo... Não, eu que não deixo ele não deixar fazer nada comigo. Eu que não deixo ele fazer nada. Ah, você que não deixa ele fazer nada. Ela é mulher, né, gente? É, tá vendo? E ela nasceu num berço de mulheres que são decididas, empoderadas, então não tem como. Me fala um momento, assim, que você viveu, primeiro com a Maís, depois com Gêmeos, depois com a outra, Gabi? Isabela. Isabela que tá em casa, que foi marcante pra você, assim. Esse aqui foi o que marcou com a Maís, esse que foi o que marcou com Gêmeos, esse que foi o que marcou com ela. Às vezes a Maís não vai nem saber que dia que é. Com a Maísa? Com a Maísa. Vamos começar pela mais velha. Algo que ela fez, ou alguma coisa que ela fez que foi super, tipo assim, aleatório, assim, que você falou assim, gente, não acredito, essa é minha filha. Não, é, assim, algo que me marcou, que às vezes marcou pra ferir, assim, sabe? Quando ela era bebê. Isso que ela fala, que eu não permitia ela de errar. Sim. Ela tinha 2 anos e pouco, que aconteceu uma situação que eu olhei e falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô cobrando de um bebê uma perfeição. E nesse dia eu olhei dentro do olho dela, porque eu acho que a gente erra sim. E a gente tem que olhar dentro do olho do filho e falar, poxa, eu errei, me desculpa. Eu olhei e falei, filha, ela nem entendia. Você perdoa a mamãe? Por a mamãe ter agido errado dessa forma com você, esse dia me marcou muito. Eu acho que só Deus presenciou isso, que ela não lembra, ela era bebê, né? E a Isabela é eu, né? A vida da Isabela já é um marco para mim, porque a gente se parece muito. A Isabela é meu orgulho. A Isabela, profissionalmente, ela é eu sou ela, tem hora que a gente se mistura. Então, é um marco para mim, todas as vezes que eu olho para a Isabela. E os Gêmeos, desde o primeiro momento, na hora que eu vi os coraçãozinhos batendo, aquilo para mim foi algo milagroso, né? Porque foi algo que me foi tirado no passado, sem me perguntar se eu queria ou não, o direito de ser mãe, né? Então, no momento que eu vi o coraçãozinho deles batendo lá na ultrassom, aquele momento ali, estava eles, né, na minha barriga, e a avó, que é a minha sogra, junto naquele momento. Esse momento ficou marcado para mim, pro resto da minha vida. Olha só, muitas emoções aqui. Mas aí um momento, assim, que você viu com sua mãe que foi marcante para você, assim, que você leva... que você não esquece. Pode ser engraçado, triste, feliz, mas algo que marcou para você, sim. Foi um momento durante a pandemia que ela estava trabalhando no SAMU e eu estava no hospital. Aí ela chegou na ambulância para me trazer um paciente. Eu não sabia que ela era a médica responsável pelo hospital no dia. Aí eu desci da ambulância para deixar o paciente, aí a hora que a gente se viu foi... Aí a gente se encontrou, tava as duas de plantão, né? Aleatório, uma em cada lado. E não sabia? Não sabia, e quando eu vi, aí eu vi só o olhar dela. Porque aí a gente tava com... A gente andava tudo... Com o capacete, com a máscara, com tudo. E vocês se conheceram pelo olhar? Pelo olhar. Você olhou pra ela... Que sério de filme, gente? Só os olhos. Eu sou uma pessoa aí que eu fico imaginando... Ela veio me trazer o paciente, eu recebi o paciente. E ela na ambulância e eu tava no hospital. E ficou marcado. A gente tem até uma foto desse dia. Nossa, mas como que não fica marcado um dia desse? Só os olhos nossos de fora e a gente... Não, e engraçado é que todo mundo no hospital, né? Hoje em dia, né? Trabalho em 2 hospitais. E quem trabalhou com a minha mãe antigamente... Até quando eu estou de máscara, já passei por isso inúmeras vezes, porque a gente se parece muito. Sim. Inúmeras, assim, perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu no hospital. A pessoa já chegar e falar assim, nossa, eu te conheço. Nossa, aí eu pego e falo assim, eu acho que você não me conhece, eu acho que você conhece a minha mãe. Quem é sua mãe? A Noeli, não é possível que você já tá desse tamanho. Eu lembro de você no SAMU desse tamanhozinho. E aí todo mundo... Aí fala, não, nossa, eu lembro de você pequenininha, com a sua mãe e tudo. Ela sempre trabalhava com você, com a sua irmã, né? Você tem uma irmã, e todo mundo fala, você tem uma irmã, né? Então, todo mundo já tem essa notícia desde antes, né? De você. Principalmente os meus chefes, né? Do hospital e tudo, todo mundo me conhece ela, né? Uhum. E quando me vê trabalhando, né? A grande maioria fala assim, nossa, você é filha da Noeli mesmo, né? Porque assim,
Pelo jeito, né? Pelo jeito de tratar o paciente, pelo jeito de encarar, né? O dia a dia no hospital e tudo. Até isso, eu saí puxando ela. Essa coragem toda, né, que vai abraçando vocês. É interessante você falar assim, quanto vocês se parecem, porque eu e minha mãe, a gente se parece muito também. E todo mundo pergunta, você é sua irmã? E quando vê uma foto ou outra foto, e quando sua mãe mandou, gente, eu conheci a Maísa, porque a gente tem uma amiga em comum. E aí... A Débora Braga, gente. Débora, um beijo. Te amamos, meu amor. Inclusive, ela não quer vir no meu podcast, ela tá me enrolando. A Maísa veio primeiro que você e não foi combinado. A Débora é minha alma gêmea, gente. Não, a Débora é minha alma gêmea. Onde ela vai, ela é maravilhosa. Débora, dá pra parar? E aí, ela mandou, né, conheci a Noeli através de um amigo, e ele falou, não, vamos convidar ela é super legal, a história dela é incrível. Eu não imaginava que era tão incrível assim, gente. Mas a história dela é incrível, e todo mundo sabe que o projeto do No Meu Podcast é contar que por trás de uma história existe uma história. E aí, eu falei, vamos chamar ela. E chamou, passou seu contato, a gente conversou, e na correria foi muito rápido. E aí eu falei, me manda uma foto sua pra gente colocar na chamada. E quando ela me mandou a foto... Eu não tenho foto sozinha, você viu? Aí ela mandou um monte de foto e mandou uma foto dela com a Maísa. Aí eu olhei a foto e eu já tinha visto essa foto que a Maísa postou. Aí eu olhei a foto e falei, mas eu conheço essa moça? Aí eu olhei e falei, mas é a Maísa? Eu falei, mas você é a mãe da Maísa? Aí, gente, ela me respondeu assim, já tem um tempo já. Eu falei, uai. E aí chegou aqui, quando eu olhei ela pessoalmente, eu falei, mas você é a cara da Maísa. E realmente, é a cara, gente. Vocês estão vendo, né? Que é a cara uma da outra. Então, agora, pra gente finalizar, porque não parece, gente, mas já tem mais de uma hora que a gente tá conversando aqui. E se deixar, a gente vai conversando, porque assunto não falta. Assunto de histórias, de experiência, de maternidade, de vida. Já fica o convite para você vir aqui, dona Noé, pra gente falar sobre esporte mesmo, pra gente falar sobre academia, pra gente falar sobre vida saudável, pra gente poder levar isso pras pessoas. A mesma coisa, Maísa, pra você, pra gente poder vir falar dessa sua decisão para ser médico. Eu tive outros médicos que vieram e contou. Eu gosto muito que as pessoas venham e tragam suas histórias, porque é com as suas histórias que vários jovens, várias pessoas que precisam tomar essa decisão de o que eu vou fazer de faculdade, por que eu vou escolher essa profissão, por que eu vou escolher viver uma vida saudável, quais são os desafios que você enfrentou dentro da medicina, você dentro da educação física. Fica, assim, um convite para vocês, para que vocês venham. As portas estão abertas para vocês, que a gente possa levar esse conhecimento, um pouquinho desse conhecimento para todo mundo. E eu queria agora... Como é que é o nome dessa mocinha? Gabriele, eu queria que você pegasse esse microfone assim, pertinho de você, e falasse uma mensagem para sua mãe, que o tio da câmera ele vai gravar. Fala uma coisa aí para sua mãe, bem bonita. Um recadinho para sua mãe. Fala aí um recadinho para ela. Fala o que você quiser falar pra mamãe. Você não quer falar nada pra sua mamãe? Na escola pra mamãe. Ficou com vergonha. E você, o Miguel? Então, Miguel, vem aqui, Miguel, contar pra mim, então. Usa o microfone aqui, da tia Maísa, pra você poder... Sua irmã, desculpa. Desculpa, gente. Pega esse microfone agora e fala uma coisa pra mamãe. Fala uma mensagem bem bonita pra sua mamãe. Esqueceu também a mensagem? Então conta pra mamãe de vocês que você ama ela e feliz Dia das Mães pra ela. Mamãe, te amo, feliz Dia das Mães. Mamãe, te amo, feliz Dia das Mães. Ai, mamãe do céu. Mas e você agora, né? Deixa uma mensagem pra sua mãe. Aí o Miguel tá cochichando aí no ouvido dela. Até assim, a gente já fala, né, sempre que a minha mãe, ela sempre foi, sempre vai ser uma inspiração para todos nós quatro, né? E que a gente ama muito ela, né? E assim, não tem nem o que falar muito, né? Já é amor, assim. Que gracinha. A gente se ama muito, né? É um amor que chega, dói, que machuca às vezes, né? É amor, porque o amor dói. Isso né? É fato. E assim, falar para ela que eu amo muito ela, né? Que ela é a pessoa mais importante da minha vida, e sempre vai ser, né? Quem sempre me inspirou, né? E quem sempre é o meu espelho, né? E se um dia realmente eu for 10% da mãe que ela foi para mim, para os meus filhos,
né, eu vou ser uma pessoa mais realizada ainda. Super me identifico. Aí eu não podia encerrar sem não falar dos meus filhos que Deus trouxe, né? Eu tenho hoje uma academia que eles confundem eu de professora para mãe, né? Tem um monte que os pais às vezes moram fora e tudo, e aí eu sou a mãezona de todos, né? Eu brigo como se fosse mãe. Então, um beijo para cada um de vocês. E deixa um recado, dona Noeli, para as mães, né? Para esse Dia das Mães aí, um recado de milhões. Dia das Mães já é domingo. E se a senhora tivesse que deixar uma mensagem hoje, no outdoor da vida, qual era a mensagem que a senhora deixaria para as mães que está te assistindo hoje? Para não se cobrar. Não se cobra, não. Faça o seu melhor. O seu melhor é o suficiente. É o amor que vocês têm como mãe é o suficiente. Faça o seu melhor sem se cobrar. Não se cobra. Às vezes a gente se cobra muito, né? A gente sempre quer fazer mais. Faça o melhor. Aí, se a gente fizer o melhor para eles, o melhor nosso, com muito amor, é o que realmente faz a diferença. Gente, eu falo pra vocês, nesse encontro, gente, é de milhões. Vocês viram que aqui o negócio é de verdade, e a gente traz as crianças, e a gente pega o povo assim no laço, porque era só a Noeli que a gente ia entrevistar, e aí do nada a gente acha a Maísa, vem também, vão conversar todo mundo, e tá tudo certo. Gente, primeiramente, quero agradecer muito mesmo, Maísa, pelo seu sim, assim, no susto, né? Por vocês dois terem participado aqui do meu encontro. Fala mais uma coisa. Pode falar. Esqueci. Eu na vida, todos os dias. Então, quero agradecer de verdade a disponibilidade do tempo de vocês, a disponibilidade de vir aqui, de poder partilhar, de abrir um pouco a história de vocês. Espero que sirva, assim, de inspiração para outras tantas mães, tantas mulheres, tantas famílias. Tudo isso que vocês são e que vocês ainda vão ser e que vocês fazem pela vida das pessoas todos os dias. Obrigada pelo dom que é a vida de vocês e por vocês estarem aqui e ter participado comigo. Fiquei muito feliz mesmo de conhecer. Conhecer um pouco da sua história, né? Porque às vezes a gente conhece só de estar ali no mesmo ciclo, às vezes. E de conhecer de fato a sua história e saber que sua família é tão bonita. Que Deus possa continuar abençoando aí por muitos e muitos anos. Amém. Gente, e pra você que tá E antes, né, de eu encerrar aqui, um quadro de milhões pra senhora poder assinar, que a senhora passou aqui. Esse quadro, Nanias, meu amigo, já preciso de outro quadro de milhões, porque esse aqui já tá quase cheio, dizendo que a senhora participou do nosso encontro. E, pessoal, mais uma vez, quero agradecer a nossa audiência, né, pra você que vem nos acompanhando, pra você que tem inscrito aí no nosso canal, pra você que tem estado presente com a gente, acompanhando todas essas histórias. Quero deixar aqui um grande abraço para todas as mães que nos assistem, para todas as mães que acompanharam aí essas outras mães que passaram, a história da dona Noeli e todas as outras, que você saiba o quanto ser mãe é algo precioso. É um presente de Deus, eu não tenho dúvida. Eu acho que a maternidade, ela vem para te ensinar que a mulher, ela é um ser mais que precioso. É um ser mais que especial. E que ela faz coisas que, assim, é só Deus que explica. Eu acho que ninguém pode explicar a maternidade, só Deus. E Deus não se explica, ele se sente, ele se vive. Então, que você, mãe, aí, possa aproveitar seu Dia das Mães, com a sua família, com seus filhos. Se seu filho está longe, liga e faz chamada de vídeo, porque hoje nós temos não é nada comparado a um abraço, né? Mas que você consiga aí ter um pouquinho do coração do seu filho por perto. E para quem ainda não sabe, nós da TVO estamos ao vivo também na TV. Então, para você aí que tem Claro, NET, nós estamos no canal 526. Você pode assistir a gente ao vivo. Vai ter vários reprises dos nossos outros podcasts. Então, você pode assistir aí de acordo com os seus horários, ativar o sininho, as notificações. E na próxima semana, nós teremos mais encontro de milhões com outros times de mães que vai vir aqui, que vai trazer um pouquinho da sua experiência da maternidade e dessa história, porque esse mês é o nosso especial das mães. Combinados? Então, nosso encontro chega ao fim. E espero vocês aqui para uma próxima oportunidade. E obrigado vocês que ficaram com a gente até agora. E agora, gente, vamos dar tchau lá, né? Vocês dois?
Tchau, até o nosso próximo encontro.